Olá, meu amado, minha amada, mais um dia aqui na presença do Senhor, junto com vocês que têm nos assistido, que têm nos acompanhado no nosso canal. Muito bem-vindo. Se você ainda não nos conhece e você que nos acompanha, olha, Deus tem algo especial para vocês neste momento. Abra sua Bíblia em Lucas 19, no versículo 7. Lucas, ele fica no Novo Testamento e ele é um evangelho, ele fica no terceiro evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. E olha só o que diz, presta atenção, vê se não está batendo com nossos dias. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e ele foi se hospedar na casa de um pecador. Eu vou repetir, hein? Presta atenção. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e ele foi se hospedar na casa de um pecador. Preconceito. Olha só, eu fiz uma colinha aqui para mim, mas presta atenção, o preconceito. Infelizmente, hoje vivemos em uma sociedade preconceituosa na aparência, classe social, cor da pele, religião, profissão, até profissão. A nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. É triste, mas é verdade e nós sabemos disso. Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu? Se você não conhece, você vai conhecer agora. Zaqueu era um cobrador de impostos. E naquela época, um cobrador de impostos era considerado um traidor aos olhos do povo de Israel. Ele considerava como se vendia para os romanos. E esse cobrador de imposto, ele não era muito querido. Ele não era uma pessoa agradável de estar, porque ele estava cobrando os impostos do seu próprio povo. Ele era odiado. Zaqueu era odiado. Mas Zaqueu era um homem que ouviu as histórias de Jesus. Zaqueu ele andava muito ali. E ele estava ouvindo de um Jesus que fazia milagres, de um Jesus que mudava vidas, que mudava histórias. E Jesus foi tocado pela palavra do Senhor, foi tocado pelos testemunhos. E Zaqueu tomou uma decisão no seu coração. Vou ao encontro de Jesus. Vou ao encontro de Jesus. Ele tomou essa decisão. Só que por onde Jesus passava tinha multidões e multidões. E Zaqueu, ele era pequenino, ele tinha uma estatura baixa. Como que Zaqueu vai chegar até Jesus, vai ver Jesus? Só que Zaqueu viu ali uma figueira. Viu uma árvore e subiu naquela árvore. Quando Zaqueu viu naquela árvore a oportunidade de ver Jesus. E Jesus já sentiu aquela presença porque o Espírito de Deus já estava ali com Zaqueu. O Espírito Santo de Deus já estava transformando o coração de Zaqueu, este homem. Quando Jesus viu Zaqueu no meio daquela multidão, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Zaqueu não imaginava que Jesus iria dizer daquela forma. Ele disse rapidamente, vamos ler 19:5, diz assim. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo me hospedar-me em sua casa. Hoje vou até a sua casa. Zaqueu não imaginava que aquele momento Jesus iria ver Zaqueu. Zaqueu desceu daquela árvore com grande alegria e foi até Jesus e levou ele até a sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu abriu o seu coração para Jesus. Olha que alegria tremenda.
tremenda. E quantas vezes a gente acha, nós nos achamos indignos de estar ali com Cristo, estar ali dentro de uma igreja. Porque às vezes nós achamos que somos tão pecadores que Deus não perdoaria os nossos pecados, Deus não somos dignos de entrar ali naquele lugar. Às vezes a gente tem a vontade, mas temos medo e vergonha do quê? Do preconceito do outro. Como Zaqueu era um homem odiado por aquele povo, não era bem visto, Zaqueu não recebia muitas visitas. Ele era muito discriminado por sua profissão. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O que diz em Romanos 2,11, Andressa? Romanos 2,11. Pois ele trata a todos com igualdade. Para Jesus não há acepção de pessoas, ele trata todos iguais. Jesus odeia o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Sabia, Andressa? É verdade. O pecado é o que separa de Deus. Só que Jesus ama o pecado, o pecador. Ele odeia o pecado, ele odeia aquilo que a pessoa faz, aquelas práticas, mas ele ama aquela pessoa. Jesus ama aquela pessoa. E mesmo Zaqueu sendo traidor, mesmo Zaqueu sendo aquela pessoa horrível, Jesus passou a noite. Ele não apenas fez uma refeição com Zaqueu, passou a noite ali naquele lugar. E nisso trouxe muitas revoltas para aquele povo. O povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Mas Zaqueu estava tão grato que Jesus estava com ele. E sabe o que aconteceu? Zaqueu foi tocado e ele falou lá na frente, ó. Zaqueu levantou-se e disse: darei metade das minhas riquezas aos pobres, e que eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu do seu pecado. Zaqueu se arrependeu daquilo que ele possa ter tido feito. Ele entendeu que Jesus ali era algo mais importante para a vida dele, a presença de Jesus na casa dele, aquele coração aberto para Jesus. Ele entendeu que não era a riqueza que fazia feliz, que não era prejudicar as pessoas que o fazia maior ou superior. Não, ele entendeu e ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. E sabe o que ele fez? Ele dividiu a sua riqueza. Ele deu metade aos pobres. Ele pegou, ele devolveu aquilo que ele tinha pego das outras pessoas 4 vezes mais. Jesus se alegrou tanto por esse ato e Jesus disse: hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na sua casa. Aleluia. E há salvação na minha casa e na sua casa. Pode ter salvação na minha casa e na sua casa. Zaqueu não imaginaria isso. Zaqueu teve um encontro pessoal com o Senhor. Todos que tiveram um encontro pessoal e real com Cristo tiveram suas vidas transformadas. E ao longo dos anos, isso se repete de geração em geração. Jesus continua fazendo isso até hoje, tirando homens e mulheres de cima das árvores da vida, que estão penduradas com seus problemas, aflições, doenças. Pessoas têm sede de conhecer Jesus. Pessoas desejam a salvação assim como Zaqueu desejou. Desejam mudança de vida. Zaqueu era um homem cheio de pecado, assim como eu e você. Zaqueu encontrou Jesus e teve uma mudança de vida e devolveu tudo que pegou incorretamente. Mudou literalmente. Cristo poderia estar em outro lugar. Cristo pode estar em qualquer lugar, mas ele preferiu estar ali com aquele homem que queria se entregar, que queria entregar seu coração para ele, queria ter uma mudança de vida, queria ser diferente, queria
queria ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: hoje houve grande salvação em sua casa. Imagine Deus falando isso para você. Hoje tem salvação na sua casa, na sua vida. Hoje eu vou mudar a sua história. E quantas vezes somos essas pessoas que estão indignadas que Jesus, por essas pessoas que nós achamos que não têm direito a ter a salvação. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, Jesus, ele veio para salvar, ele veio para libertar. Ele não veio para os certinhos, ele não veio para as pessoas sãs, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, Jesus veio para aquela pessoa que erra mesmo, que errou, que erra, que tem a consciência que está errando, mas quer mudar de vida. Esse é o nosso Jesus. Jesus não se importa se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre. Jesus não se importa se você tem roupas bonitas para ir para a igreja. Jesus não se importa se você tem um carro lindo para estar na igreja. Não. Jesus quer seu coração. A maior oferta de Deus é o seu coração. E muitas vezes nós cristãos somos essas pessoas que julgam. Nós somos esses fariseus. O que João Batista disse? Você sabe, Andressa, o que João Batista disse? Raça de víboras. Raça de víboras. É isso que nós somos, muitas vezes, raça de víboras, porque nós queremos escolher quem Deus quer salvar. Nós queremos escolher, aquela pessoa matou, aquela pessoa roubou, aquela pessoa estrupou, aquela pessoa fez mal. Nós, como os humanos, nós ficamos indignados, sim, com essa pessoa. Mas nós temos que ter a maturidade, que entender que se a pessoa realmente se arrependeu e quer mudar de vida, deixou Jesus entrar no seu coração, isso não quer dizer que ele não vai ser preso. Isso não quer dizer que ele vai ser livre da cadeia. Não. Pelo contrário, ele vai pagar pelos seus erros aqui na terra. Só que ele está limpo do seu pecado, porque Jesus o perdoou. O sangue de Jesus não veio só por você, não. Sabia, querido? Não veio por você que trabalha, que paga os seus impostos, que é certinho, que dá dízimo, que dá oferta, que ajuda a igreja, que trabalha dia e noite na igreja, que não sai da igreja. Deixa de ficar com seus familiares para ficar na igreja, que tem um cargo na igreja. Não. Jesus veio para resgatar vidas que verdadeiramente quer ser mudadas e restauradas. Ele veio buscar para salvar o perdido e o pecador. Perdido e o pecador. E hoje, diante dessa palavra, há um convite de Jesus para mim e para você. Ele quer ir até a sua casa. Talvez você esteja como Zaqueu, longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Está afastado de Deus. Ou você então nunca decidiu estar com o Senhor, porque acredita que é apenas religião. E você não suporta, tem pavor de religião. Acredita que Deus é só mais um. Meu amado, minha amada, deixa ele entrar no seu coração. Deixa Jesus estar com você. Jesus não tem nada a ver. Ter Jesus no seu coração não tem nada a ver com religião, não. É sim transformação. Você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformada dia após dia. Jesus transforma a nossa vida, muda a história. Jesus deseja mudar a minha história e deseja mudar a sua história. Em sua profissão, que às vezes talvez você não esteja ainda firme na sua profissão, você trabalha 3, 4, 5 anos na mesma profissão, mas não é isso que você quer da sua vida. Não é isso que você deseja, mas ali você tem um bom salário, você tem um bom sustento, mas você não é feliz na sua profissão. Deus quer mudar isso de você também. Deus quer mudar sua família. Deus quer que você esteja mais unido.
Você vive brigando com a sua família, vive triste. Deus quer que mudança. Deus pode mudar a sua vida, mas deixa Jesus entrar na sua família. Deixa Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Deixa Jesus entrar na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Deixa Jesus restaurar a sua vida. Ele restaura a sua família. Faça como Zaqueu. Traga salvação para sua casa. Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor está conosco neste dia. Obrigado por esta palavra maravilhosa que tem falado ao meu coração. Muito obrigada, Jesus. Senhor, que nós não venhamos ser hipócritas, fariseus que querem escolher ou faz acepção de pessoas para quem deve ir ou não ir para a igreja, quem deve estar no meu ministério ou quem não deve estar. Senhor Jesus, que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos ser como Zaqueu, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, corrigir, pedir perdão para quem precisamos pedir perdão. Senhor, que nós precisamos, Senhor, ajudar, que nós precisamos ajudar, que muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Faça, Senhor, que nós possamos ter um coração como o Senhor é, que nós possamos andar nos teus caminhos como o Senhor quer que nós sejamos, que nós estamos diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão ouvindo, que ouviram, Senhor, essa pequena palavra, que possam entender e possam tomar uma decisão pelo Senhor. E as pessoas que estão afastadas do Senhor, que eles possam entender que Jesus o ama. Não importa se um dia eles estavam na presença do Senhor e hoje estão com vergonha de voltar para a casa de Deus. Toque em seu coração e demonstre, Senhor, que o Senhor é esse amor que é tanto falado. Deixa Ele, Senhor, toque no coração dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que haja salvação na minha casa e haja salvação na casa de quem está ouvindo, que está participando desta oração, deste momento precioso. Que a graça de Deus venha estar sobre esta vida, que o amor de Deus venha invadir este coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer morada nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.